Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: Em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje nós estamos festejando a festa dos Santos Arcanjos, que após a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, foi reunida a festa dos três num dia só: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, para hoje, dia 29 de setembro. Por exemplo, antigamente a festa de São Rafael era 26 de outubro. Bem, Miguel significa quem é como Deus. Ele que se opôs vivamente à revolta de Satã, quando este quis se rebelar contra o seu Senhor, com os outros anjos rebeldes. Miguel proclamou: quem é como Deus? Então, ele é o guardião e guerreiro, defensor da Santa Igreja, defensor do povo de Deus, padroeiro da Igreja. Ele é citado pelo menos 3 vezes nas Sagradas Escrituras. Gabriel, cujo nome significa a força de Deus, El Gibon, a força de Deus, é aquele que é o portador do anúncio das principais mensagens. Foi ele que levou à Virgem Maria o anúncio de que ela seria a mãe do Filho de Deus, bem como também a Zacarias, pai de São João Batista, que ele e Isabel gerariam o precursor do Cristo, do Messias. E Rafael, cujo nome significa Deus cura, medicina de Deus, El Rafa. Ele é descrito no livro de Tobias, a sua ação. Ele vai acompanhar o jovem Tobias, vai ajudá-lo a encontrar a cura para a cegueira do velho Tobias e vai levar o jovem Tobias à sua noiva, aquela que será sua esposa, para a qual ele, o jovem Tobias, foi destinado. Por isso, São Rafael Arcanjo é protetor da família cristã, do casal cristão, dos noivos, protetor das crianças. Ele também é o arcanjo exorcista, que combate ao lado de Miguel e de Gabriel as forças demoníacas, combatendo os maus espíritos, os demônios, expulsando-os da presença dos filhos de Deus. Rafael, arcanjo, é protetor também dos viajantes, protetor dos motociclistas. São João Paulo II o fez padroeiro dos motociclistas, porque São João Paulo II
como nós sabemos, ele era esportista. E uma das coisas que ele fazia era dirigir moto. Ele era motociclista. Então ele colocou os seus colegas sobre a proteção do arcanjo Rafael. Rafael também é o casamenteiro dos rapazes, viu? O rapaz que quer casar bem deve se pegar com São Rafael, porque São Rafael ajuda o rapaz a, primeiro, escolher uma boa esposa. Uma boa esposa, uma mulher que será a glória da vida deste jovem. Segundo, ele ajudará o rapaz a prover o sustento da sua nova família, a arranjar os meios de sobrevivência para a sua esposa. Nós sabemos que por muito tempo as famílias se precaviam, se ressentiam de dar uma filha para casar com um rapaz que fosse desprovido de recursos. Então São Rafael Arcanjo ajuda o rapaz a prover os recursos para poder sustentar a sua esposa e os filhos que com ela eles vão ter. Então, né, nos dias de hoje, que nós vivemos uma mentalidade divorcista, que inclui, que é uma ideia satânica que se colocou na cabeça dos jovens e de muitos. Não se casar, se não der certo, separa. Isso é uma ideia satânica. Meu velho pároco me lembro bem que se um casal, né, chegasse para marcar um casamento, se um dos dois dissesse essa frase, ele cancelava na hora. Não, padre, se não der certo a gente separa. Então, meu filho, vamos parar agora, porque já não deu certo. Se você já vai casar com essa ideia, então o casamento de vocês não vai servir. Quando vocês estiverem realmente decididos, aí vocês voltam. O divórcio é uma aberração. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Mas, padre, os apóstolos não reclamaram com Jesus? Realmente, mas o que foi que Jesus disse? Não foi isso que Deus colocou desde o princípio. O homem e a mulher devem ser um só. Então nós temos que ter cuidado. Não podemos encarar isso como uma coisa natural. Ah, mas a lei prevê. Cuidado com o legalismo. Porque quando os nazistas e os comunistas assumiam o poder, a primeira coisa que eles faziam era erguer um arcabouço jurídico para justificar suas ações, aos quais eles apunham, por mais bárbaras e cruéis que fossem, o selo da legalidade. Lembre-se, nem tudo que é legal é moral. Por isso que Jesus disse que a lei existe para o homem e não o homem para a lei. E que Santo Tomás de Aquino nos lembra que contra regimes tirânicos o povo tem o direito de se rebelar, mesmo que tais regimes tenham sido eleitos democraticamente, viu? Quando perguntaram a Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, qual era o melhor sistema político, Churchill respondeu: o menos pior é a democracia. Veja bem, ele não falou que era o melhor, ele falou o menos pior. Então tenhamos cuidado, porque esse veneno dessa mentalidade divorcista está entrou dentro da mentalidade comum. Os jovens já são quase que educados nessa, viu? Com essa prevenção contra o casamento e contra a família, viu? Contra a família. Nós devemos fazer de um tudo para os casais não chegarem ao divórcio.
que na lei canônica não é nem previsto, porque a igreja não pode dar divórcio a ninguém, já que o casamento consumado e ratificado é indissolúvel. Indissolúvel. Agora, se o casamento canonicamente não foi consumado ou não foi ratificado, aí é cabível a nulidade, porque ele não foi ou consumado ou ratificado, ou nem consumado e nem ratificado. É outra coisa. Né? Não confundam nulidade com divórcio, são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então nós devemos fazer de um tudo para não deixar o veneno da mentalidade divorcista entrar na mentalidade do povo. E se entrou, nós devemos combater, porque é uma ideia satânica. Não parece, porque muitos vão dizer que é moderna, progressista, não é. Na Roma antiga, César Augusto fez leis restringindo o divórcio, porque tinha virado uma verdadeira brincadeira de mau gosto na sociedade romana. E ele, sem ser cristão, via que o futuro de Roma era a família. Era a família, então a família devia ser protegida. Uma mentalidade divorcista e antinatalista, que foi uma coisa que entrou como um veneno no meio da sociedade moderna, que ter muitos filhos, ou que ter filhos é um problema, é uma coisa ruim, enquanto que o Estado deveria apoiar as famílias numerosas. O Estado deveria dar condições para a mulher que trabalha poder exercer também a sua função de mãe. É isso que deve fazer. Porque filho que se preza tem pai e mãe. Precisa de pai, da figura masculina, e de mãe, a figura feminina. A própria psicologia coloca que sem a presença da mãe e do pai, a criança cresce com uma série de problemáticas. Então, nós devemos pedir aos arcanjos que nos ajudem a combater essas ideias satânicas. Não é à toa que o Papa Paulo VI, numa audiência pública, parou seu discurso e disse: eis que sinto a fumaça de Satanás entrando no templo de Deus. E aqui está. O cheiro dessa fumaça é essa mentalidade divorcista, mentalidade antifamília, mentalidade antinatalista, mentalidade abortista, mentalidade que quer promover a eutanásia, mentalidade de ideologia de gênero. Tudo isso são ideias satânicas que querem empurrar nas crianças. Nas crianças. Né? Especialmente essa ideologia de gênero, que é um verdadeiro descalabro, não só contra a fé, mas contra a própria ciência e contra a civilização. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Vocês que têm filho em escola, olha o que está sendo ensinado para eles. E nas reuniões de pais e mestres, abra a boca, diga: isso não é certo. Então, meus irmãos, nós temos que pedir ao Senhor que envie os seus anjos para ajudar o povo de Deus a exorcizar as ideias satânicas, as ideias de Satanás, que muitos vendem por aí como progresso, como modernidade. A eutanásia, que é defendida até como ato de piedade. Ato de piedade. Imagine uma coisa dessa: assassinato em primeiro grau virar ato de piedade. O aborto ser definido como direito. Direito? Desde quando assassinato em primeiro grau é direito de alguém? Sabe o que é assassinato em primeiro grau? Vítima sem chance de defesa. Vítima sem chance de defesa.
Então, nós temos que ter isso bem claro. Não se deixe enganar por discursos que dizem que a igreja e o evangelho são coisas ultrapassadas, obscurantistas. Porque tudo isso que vocês veem nessas propagandas de ideias ditas modernas, já foi visto na história e foi desastroso. O aborto era praticado em larga escala na alta sociedade romana. César Augusto, sem ser cristão, fez leis contra o aborto, combatia a mentalidade abortista, porque ele via e sabia que o futuro de Roma, da Roma pagã, era a família. Aliás, é uma coisa que distingue os pagãos, os neopagãos dos pagãos antigos. Os pagãos antigos podiam acreditar em vários deuses, mas eles tinham uma virtude que os pagãos modernos não têm, os neopagãos não têm. Eles tinham temor. Na confusão da sua idolatria, eles tinham o instinto da existência de Deus e o temor a Ele. Então eles tinham temor. E diz o livro do Eclesiástico que o temor ao Senhor é o começo da sabedoria. Então aí nós vemos porque que César Augusto foi um grande governante da antiguidade, foi um estadista. Porque ele via as coisas a longo prazo para o bem do povo. Ele não pensava na próxima eleição. Então, nós também temos que ter essa visão de estadistas para o bem do povo, para o bem da humanidade. O mundo não aceita o evangelho, mas nós cristãos estamos no mundo para salvá-lo da sua loucura autodestrutiva, porque nós somos partícipes da missão de Cristo. Então nós devemos dizer não para esta mentalidade anti-família, a cultura de morte, como diria São João Paulo II. Porque o que faz medo, minha gente, não é a algazarra dos maus, mas é o silêncio dos bons. Nós sabemos que por falta de um grito se perde uma boiada inteira. Meus irmãos, não tenhamos medo, porque na batalha contra Satanás, nós temos os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel ao nosso lado, e toda a miríade da milícia celeste para combater os espíritos maus e as suas ideias diabólicas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.